Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é André Domingues, sou advogado e a nossa pretensão com esse canal é trazer para vocês conteúdos relacionados ao mundo jurídico, né? Tanto para o público em geral quanto para advogados recém-formados. Ok? Hoje, como um primeiro vídeo, um vídeo introdutivo, eu quero me apresentar para vocês, ok? Então, sou advogado, tenho outras formações, né? Sou enfermeiro também, fui militar durante muitos anos, especializado na área de meteorologia, dentro da área de enfermagem. Sou formado na UFRJ, com especialização em auditoria de sistema de saúde, oncologia, entre outras. Mas a nossa principal função aqui no canal é falar sobre o direito, né? E principalmente para o público em geral e advogados recém-formados. Então, vamos lá. Caro colega, né, recém-formado, advogado, eu quero me dirigir para você nesse momento. Então, você, colega, caro colega, que acabou de tirar sua ordem dos advogados do Brasil e está iniciando no mundo jurídico, eu estou dizendo isso porque, pelo conhecimento da prática de alguns colegas que chegam, né, ao nosso escritório recém-formados e ainda iniciando na prática jurídica, aí com alguns colegas eu já cheguei a perguntar, vem cá, cadê o seu token, a sua assinatura eletrônica? Você trouxe para a gente poder te cadastrar aqui nos sites, te mostrar como é que funciona, como é que você vai peticionar, coisa e tal. E muitos nem sabem que existe essa tal assinatura eletrônica ou como vai fazer. Então é importante que você tenha esse conhecimento. Você já tem que chegar num escritório, num contrato de trabalho, iniciando-se no mundo jurídico com a sua assinatura eletrônica, o seu certificado digital, ok? Que é o token. Então, como que você faz isso? Você pergunta, né, doutor, como que eu consigo esse token? Então, que é esse token é esse negocinho aqui, ó, tá? Você espeta lá no seu computador e aqui está a sua assinatura eletrônica. Tem de outras formas também, que é forma de cartão, tem através de artigo, né? De artigo, que eu digo, é um programinha lá no computador que você vai jogar e pode botar em outros computadores. E esse daqui você pluga lá no seu computador, em qualquer computador, e tem a sua assinatura eletrônica lá, ok? E é só retirar que a assinatura não vai estar mais lá, tá bom? E existe uma senha que você vai cadastrar na hora que faz o seu token e que você tem como mudar também essa senha a hora que você quiser. E é isso aí. Vamos lá. Então, primeiro você tem que ter esse token, essa assinatura, esse certificado digital. Como é que você consegue? Aqui na OAB-RJ, né, no Rio de Janeiro, tem um link lá dentro do site da Ordem dos Advogados do Brasil, que você consegue, inclusive, você consegue com um desconto, né? Ele sai mais barato para você, ok? E você fazendo esse certificado digital, ele só pode ser feito após você receber a sua carteirinha da Ordem dos Advogados do Brasil, porque apenas 48 horas 24 ou 48 horas depois de você receber essa carteirinha, ela vai ser liberada para ser utilizada nos sites dos tribunais. Antes disso, você não consegue, você não está cadastrado ainda dentro dos sites, ok? Dos tribunais e não consegue se logar como advogado mesmo tendo o seu token, tá bom? Então você precisa da carteirinha da Ordem dos Advogados para fazer o token e ele ter validade jurídica, tá bom? Então, e o valor é barato, em torno de 200 e poucos, 300 reais, nessa faixa aí, tá bom? Então, tirou o seu token, a sua assinatura digital, você está apto para iniciar na vida jurídica. Aí depois é só se cadastrar no site dos tribunais,
principalmente lá da sua região, do seu estado ou na Justiça Federal, para que você possa ter acesso e peticionar, fazer suas petições, acompanhar os processos, iniciar a sua prática jurídica. Então, assim, iniciando na advocacia, muitos advogados, no início, passam por alguns problemas. Entre eles, é uma dúvida, né, muito grande no início da carreira, tipo, eu tenho que fazer uma petição, existe alguma fórmula, como que eu vou fazer essa petição? Então, assim, e o advogado ele tem que saber que ela é uma pessoa que ele vai peticionar o tempo todo, né? Ele é um requerente, vai requerer o tempo todo questões em juízo. Então, ele tem que ser uma pessoa que tem que ter uma boa base de conhecimento, tem que estudar bastante, tem que ter diversidade, né, de conhecimento, né? Quanto mais conhecimento, quanto mais conteúdo a pessoa tiver, é melhor, porque ela vai poder se desenvolver melhor na prática jurídica, que não requer apenas conhecimento de lei, né, jurisprudência, não. Você tem que ter um conhecimento diverso, entendeu? Um leque de conhecimentos. Quanto mais você tiver, melhor você vai se desenvolver na prática jurídica, ok? Então, assim, petições. Petição, não existe uma fórmula para desenvolver uma petição. Essa é uma conversa do advogado com o juiz. Então, o advogado ele tem que saber redigir as suas peças, ele tem que saber redigir as suas petições, ele tem que ter a sua identidade, né? O seu jeito de se comunicar, de se portar, de pedir, de falar, de requerer, ok? Então, é importante que o advogado ele tenha segurança, e a segurança ela vem através do conhecimento, entendeu? Então, estudar bastante, pesquisar, e não ter medo de se impor, entendeu? De falar, de requerer, de pedir, de questionar. Então, o advogado ele tem que ter essas habilidades, tá bom? E tendo dúvida, porque todo mundo tem, sempre tem, perguntar aos advogados mais velhos, mais antigos, mas o que aconteceu na minha prática foi o seguinte: quanto mais eu perguntava aos meus amigos advogados mais antigos, mais dúvida eu tinha. E por quê? Cada um me respondia de uma forma, porque não existe uma fórmula, ok? Então, você tem que criar a sua identidade, tem que criar a sua característica, tem que criar as suas petições, porque não existe fórmula pronta, tá bom? Então, é importante que você saiba isso, tá ok? Outra questão é que o advogado, como já dito anteriormente, ele é uma pessoa que ele vai requerer o tempo todo, tem que ter um bom conhecimento, tem que ter uma boa prática, tem que ter um bom português, né, tem que saber redigir, não pode ter medo. E outra coisa é que o advogado, ele é sempre parcial. O advogado ele é parcial, ele não pode ser imparcial, porque ele está atendendo uma determinada pessoa, né, ou seja, o autor ou o réu, mas o advogado, ele geralmente vai defender os interesses do seu cliente, mas isso não significa que o advogado tenha que mentir no processo. O advogado ele tem que ser sempre utilizar do direito, das ferramentas jurídicas, da boa prática jurídica, da boa fé e da verdade, ok? Então, é importante que o advogado ele saiba que ele sempre vai defender o seu cliente, porém utilizando as ferramentas jurídicas, tá bom? Não é para inventar, mentir e criar conflito, confusão. Às vezes a gente pega dentro da prática jurídica, principalmente envolvendo direito de família, advogados da outra parte que parece um pitbull, entendeu? Que cria várias confusões dentro do processo e que questiona de uma forma muito ruim, entendeu? Que acaba, em vez de apaziguar, de gerar bons frutos, uma relação acolhedora,
de tranquilidade acaba gerando mais ira, raiva e medo, e essa, dentro da área do direito da família, não é uma boa prática. O advogado que trabalha dentro dessa área, principalmente do direito da família, tem que ter muita sensibilidade, pois família envolve outras pessoas, como filhos, avós, tios, tias, envolve uma família. Então, o advogado que trabalha dentro dessa área, dentro desse direito, ele tem que ser um advogado apaziguador, entendeu? Não que você não vá defender os interesses do seu cliente, você tem que defender com unhas e dentes, mas é importante que você defenda dentro do direito, entendeu? Trazendo todos a razão, ok? Porque conflitos, principalmente de família, de relacionamentos, acontecem principalmente gerados ali no momento do divórcio, ok? Onde todos estão muito acalorados, né? Revoltados e com sentimentos de vingança às vezes. É importante que as pessoas tenham uma palavra, né, do advogado que seja orientadora e apaziguadora, né, que traga um senso comum, né, e sempre se resolve da melhor forma quando se há um consenso, né, entre as partes e as coisas possam ser resolvidas de uma forma consensual, tá bom? É isso. Então, assim, é importante para você, recém-formado, advogado que está iniciando na advocacia, tenha esse conhecimento, entendeu? De que as petições, elas são uma produção que tem a característica do advogado. Então, você tem que criar o seu método, a sua característica. Isso, é claro, se vem com a prática, se vem com o domínio, se vem com o conhecimento. Você não pode ter dúvida quando peticiona, você tem que ter certeza, entendeu? Tem que ter firmeza, tem que ter clareza. E é importante, eu falo até a questão do conhecimento, porque muitas vezes o advogado ele vai encarar questões até da matemática, como, por exemplo, existem muitos cálculos, né, apresentados dentro do processo, principalmente nas áreas de execução, né, e de todas as áreas você vai ver, tanto de alimentos, execução, se é de um servidor público que ganhou uma causa e tem que calcular lá o valor que ele tem para receber, você para calcular seus honorários, então existe muitas planilhas, cálculos, e o advogado ele tem que saber fazer esses cálculos, porque muitas vezes, na maioria das vezes, esses cálculos são feitos de forma errada, até mesmo pela contadoria da Justiça, do Ministério Público, da Advocacia Geral da União, ou da Advocacia Geral do Estado, seja lá dos procuradores, seja lá quem for que faça, sempre tem dos erros, são erros grosseiros. É importante que você tenha conhecimento, e eu vejo, né, não é a minha área, a minha especialização, mas do direito trabalhista, onde você vê muitas das vezes cobranças erradas, equivocadas, em excesso, né? Então excesso de execução, ou quando você tem para receber, te pagando um valor menor do que você tem direito. Então você tem que saber fazer esses cálculos para não ter prejuízo até mesmo nos seus honorários e dos valores a ser recebido e ressarcido ao seu cliente, tá bom? Então, é importante o advogado ele conhecer todas as ferramentas, ter um conhecimento amplo, entendeu? Tá sempre estudando, se aprimorando e procurando cada vez mais conhecimento, beleza? Então é isso, meus queridos. Como para não ficar muito longo, já chegamos em quase 15 minutos, então vou deixar esse assunto, né, encerrado por aqui, e nos vemos em próximos vídeos, entendeu? Onde abordaremos diversos temas
E caso você tenha algum tema de seu interesse, eu gostaria que você deixasse aqui no canal, entendeu? Escrito aí para gente, para que a gente possa ler, e diz para mim se você gostou do conteúdo, se gostou do canal, como é que está a abordagem, se eu estou falando muito rápido, se é isso, entendeu? Fazer um feedback, dar uma ajuda aqui para o seu amigo, seu companheiro, porque a nossa intenção é alcançar os advogados recém-formados e o público em geral, trazendo sempre informações precisas e informações preciosas, tá bom? É isso. Então, um abraço, fica na paz, deixe o seu sininho, siga-nos para que possamos manter sempre um contato. Um abraço, tchau, tchau.